Olá, amigos! Que bom estar com vocês novamente. É muito bom ter esse momento de comunhão com Jesus, tendo a sua companhia. E o título de nossa meditação hoje é Através das Portas do Céu. Eu convido você a ler comigo, que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 5, diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que testemunho lindo a respeito de um ser humano, não é verdade? Sabe, queridos, o mundo vai de mal a pior. O mundo está extremamente mal. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E com isso, pessoas estão sofrendo. Vemos o sofrimento estampado na face, na fisionomia das pessoas. Quando eu leio esse texto e leio que Enoque andou com Deus, eu pergunto: será que o mundo naquela época era melhor do que o nosso hoje, proporcionando melhores condições de comunhão? Não, essa não era a realidade naquela época. Pelo contrário, a sociedade em que Enoque viveu era semelhante à nossa. Sabe, a brevidade do tempo tem sido colocada diante de nós como motivo para buscarmos a justiça. Mas os terrores do dia de Deus precisam ser constantemente colocados diante de nós para impelir-nos a fazer o que é certo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos. 300 anos andando com o Senhor. Infelizmente, às vezes, muitos de nós não conseguem andar com Deus por meia hora. Mas este homem andou com Deus 300 anos. Numa época em que o pecado estava sendo proliferado por todas as partes. A corrupção moral estava sendo espalhada por todas as partes. A sociedade de Enoque era uma sociedade extremamente difícil para qualquer servo de Deus viver. No entanto, ele andou com Deus por 300 anos. Qual foi o grande diferencial na vida deste servo de Deus? Sabe, uma das coisas que aprendemos a respeito de Enoque é que ele educou a mente. Ele educou a mente à devoção. Enoque vivia em constante devoção ao Senhor. Ele passou a amar a pureza. Ele viveu constantemente buscando amar mais e mais a pureza. E as suas conversas, os assuntos que ele tratava, as palavras que saíam de seus lábios, eram todas em relação ao céu. A Bíblia diz, Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E Enoque estava cheio das coisas celestiais. Exatamente, cheio das coisas celestiais. Enoque andou com Deus por 3 séculos. Sabe, é importante dizer o seguinte: por contemplar tanto a Cristo, tanto o céu, por contemplar tanto a Deus, a fisionomia de Enoque resplandecia o brilho do rosto de Cristo. E eu pergunto, as pessoas têm notado o brilho do rosto de Jesus em você? As pessoas têm visto a sua experiência de comunhão? Porque é assim que acontece. Quando uma pessoa vive na presença de Deus, o rosto dela resplandece. Deixa eu dizer algo para você importante. Enoque, ele estava sujeito às mesmas tentações que nós temos hoje em nossa sociedade. Ele estava dentro de um contexto de uma sociedade extremamente corrompida. Mas você sabe qual foi o diferencial na vida deste homem? Ele buscou a santidade. E aqui está algo que realmente faz a diferença na vida daquele que quer estar andando com Deus. Deus é santo e nós precisamos buscar a santidade.
Mas pastor, como é que eu busco a santidade? Simples. Você precisa buscar a santidade neste livro aqui, a palavra de Deus. É lendo a Bíblia, orando e praticando que você cresce em santidade. Sabe, Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Foi isso que Enoque fez. Buscou a cada dia, através da comunhão, a pureza, manter o coração puro, limpo. Ele queria viver em harmonia com o céu. Ele estava se preparando, se adaptando para viver lá. E ele foi andando com Deus por 300 anos. E chegou bem perto ali dos portais da eternidade. E os portais se abriram para ele. E ele entrou. Foi o primeiro a entrar na cidade santa, sem provar a morte. Que coisa tremenda. A experiência de Enoque é um retrato da experiência que os filhos de Deus vão viver diante da volta de Cristo, aqueles que receberão Cristo em vida. Não se espera menos destes que pretendem estar em pé diante da volta do Senhor. A busca pela pureza e pela santidade deve ser o nosso foco no dia a dia, e isso através da comunhão, do estudo da Bíblia, da oração e do testemunho. Passe a contemplar o rosto de Cristo a cada dia, viver na presença dele, passe a amá-lo. E certamente a caminhada com ele não será difícil. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço e até a próxima.